De volta aqui com o nosso segundo vídeo, só pra gente falar da grande conquista. E sim, gente, o que aconteceu no programa da Record foi só isso que eu já tinha comentado com vocês ontem. A mudança de planos do Carelli. Porque ele tinha dito, se eu lembro muito bem, na segunda-feira, antes do desafio ser realizado, porque o desafio foi gravado na terça-feira, que um desses três aí, quem tivesse feito o melhor tempo dos três, entre o Rambo, entre o Felipe Rodrigues e o Felipe Vilas, entre os três, um deles ganharia uma vaga direto para a mansão. Só que aí, né, a Record deu um jeitinho ali, o Carelli deu um jeitinho ali, melhor dizendo, e mudou a regra do jogo assim, e então a gente vai ver aí eles disputando essas 14 vagas que restam de acordo com todo mundo. Mas enfim, detalhes aí do Carelli, né? O programa só mostrou a prova, mostrou as coisas lá da prova, tá? Coisas interessantes também. E aí no meio disso tudo também, a gente não tem como deixar de mencionar algumas coisas. Durante a madrugada ali, eles estavam especulando quem é que ia subir pra mansão. Aí o Manuelzinho, ele acha que ele vai subir pra mansão. Não é só ele, tá? Maíse tá achando que ela vai subir também e tal. O Thiago Luz tá achando que ele vai subir. Então, parece que eles não entenderam que reality da Record essas coisas não colam muito. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aí também. E aí, teve a festa hoje, a última festa da Vila, a festa que encerrou a Vila. Basicamente não tem mais conteúdo pra gente falar sobre a Vila. Hoje mesmo não aconteceu muita coisa sobre jogo, essas coisas. Hoje foi só mesmo o desabafo dele das coisas que estavam acontecendo. Uma briguinha aqui e ali com a Kátia, a Bifão, junto com as meninas ali, a Tati Pink, a JJ. Foi só isso aí que aconteceu. A gente vai te contar, né, mesmo assim, porque afinal isso faz parte do nosso trabalho. Durante a madrugada, gente, eu só esqueci de pegar a imagem, tá? Porque eu tava escrevendo algumas coisas do vídeo do Davi, e aí uma coisa misturou com a outra, perdi material de uma coisa, perdi material da outra. Então a gente vai comentar pelo menos essas primeiras imagens aí, esses primeiros momentos aí da madrugada, depois da repercussão de tudo, dessa última prova. Tava lá, na frente da Casa Azul, o Manuelzinho, a Maísa, a Gabriela, acho que é Gabriela o nome dela, e o Thiago. Eles estavam conversando ali quais são os próximos passos que esse jogo vai ter. Como as coisas vão acontecer ali dentro. E aí eles ficaram especulando quais os nomes poderiam subir para a mansão, quais os nomes poderiam entrar aí ou não. Aí eles citaram que a Lisiane entraria de certeza, a Baronesa também entraria de certeza, a Isane também entraria de certeza. Aí citaram que a JJ entraria, a Tati Pink entraria, aí a Gabriela entraria, tipo, citaram aí nome de várias pessoas que, pelo que eu já tenho visto aí nas enquetes, não vão entrar. Mas não vou cravar também, né? Vai que de repente a votação tá indo para um rumo completamente diferente do que eu tô te dizendo aqui. Mas eles fizeram isso, mas declararam assim que dos homens o Guipa não sobe de jeito nenhum. Aí ele listou o Manuelzinho, que, vamos ser sinceros, o Manuelzinho, aquele menino lourinho, o cabelo descolorido, aliás, o comediante do Maranhão, o cara se acha, ele tá achando que ele vai subir pra mansão, ele tá achando aí que ele vai ter alguma chance, e não vai, vamos ser sinceros que ele não vai ter essa chance. O que ele podia fazer na grande conquista ele já fez, movimentou ali na vila, fez as coisas andarem ali na vila, mas vai ficar restrito à vila. E aí ele listou alguns nomes que ele acha, na visão dele lá do jogo, que vão entrar. Aí ele citou a Lisiane, a Baronesa, a Isane, a Mai, a Kátia, a Bruna Bernardi, a Edilane, a Andrea e a Gabriela. E aí dos homens ele não quis fazer nenhuma lista, mas apenas disse que o Guipa é de certeza que não sobe.
Eu quando vi essa cena, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que você não entendeu como é que esse programa funciona? Será que vocês não entenderam como é que a coisa anda nesse programa? Porque o cara simplesmente tá achando que ele vai se dar bem no meio de um monte de gente muito mais interessante do que ele. Querendo ou não, gente, o Guipa é treteiro, o Guipa joga as coisas na cara, o Guipa não fica aguardando aí e esperando o momento certo pra falar, não, ele fala na cara. E essa é a maior característica dele, é isso que dá o destaque dele. E vamos ser sinceros, ao longo de toda essa vila, quem foi que se destacou bem ali dentro? Foi o Guipa. Quem foi que provocou alguns movimentos ali na Casa Verde e fez as coisas andarem? O Guipa. Então assim, eu acho que ele tem totais chances de entrar. Se não entrar, eu vou achar estranho. Vou ser sincero com vocês. Vou achar estranho. Mas eu acho que o Guipa entra. Mas vamos chegar já nisso. E aí, como todo mundo teve que se dividir na casa a laranja para dormir, aí todo mundo começou a se dividir, arrumar espaço ali. Aí disseram ali que quem quisesse mais conforto tinha que dormir no quarto e tal, mas quem quisesse ali passar um pouquinho de perrengue era pra dormir lá na cozinha mesmo. E aí eles tentaram arrumar, organizar as coisas ali, só que teve um pequeno problema no quarto. Um dos homens, eu não lembro quem foi, tá? Eu não lembro. Eu acho que foi um dos homens que malha muito. Porque tem vários ali, né? Tem o Felipe Vilas, tem o Breno, tem o Guipa, tem vários ali que são desse negócio de maromba, de academia, e eles comem muitos ovos. E aí comem ovo com carne e várias proteínas, dá uma certa flatulência ali e o cheiro não é muito agradável. Então quem dormiu ontem no quarto da Casa Laranja não sentiu um cheiro muito agradável. E isso foi assunto ao longo do dia, né? Não teve nenhum que não reclamasse do que estava acontecendo ali. Enfim, a Bruna Bernardi começou a separar ali, ó, quem quiser dormir desse jeito, se dorme aqui. Quem quiser dormir ali pertinho da porta, tem mais conforto, não sei o que, vocês dormem aí. Ela começou a fazer as coisas. E aí agora sim eu vou poder começar a falar com você com as imagens das coisas que a gente tem, com as imagens aí do que eu consegui captar. Teve esse momento aí da Andrea conversando com a Isane e a JJ. Nessa conversa aí, a Andrea fala que pra ela a Gabriela é uma vilã. E aí a Andrea inclusive chama a Gabriela de Cleópatra, porque ela acha que ali que ela tá num conforto. A Isane inclusive disse assim, que aí eles estão ali é para passar perrengue mesmo, que aquilo é um programa sobre perrengues. E aí a Andrea falou que a Gabriela era a única que tava comendo com garfo e faca ali, que era a única que tava usando o suplá debaixo do prato, que era a única ali que tava usando desses modos, quando todo mundo ali dentro tá improvisando para comer, porque não existe talheres suficientes para todos ali. É um programa de escassez, não se esqueçam disso. Então não há utensílios para todo mundo, não há pratos para todo mundo, não há talheres para todo mundo. Tem que aí um comer, depois o outro vai lá, pega, lava e come. Se não der, o resto vai ter que improvisar. E aí eles disseram que a Gabriela acha que ela é uma rainha da vila, a rainha, a dona daquele espaço. A Andrea, inclusive, disse que estava muito pé da vida com ela por causa dessa postura dela se achar, dessa postura dela de achar superior aos demais. Então ela disse que por causa disso, na visão dela, a Gabriela é uma vilã. A Gabriela tá agindo como uma vilã. Eu não sei, assim, eu vou discordar um pouquinho da visão da Andrea, porque eu acho que a Gabriela, ela tem uma coisa de tretar também. A Gabriela, ela é meio debochada em algumas coisas, eu não sei se vocês já perceberam isso. A Gabriela tem um negócio de um debochezinho aqui, um debochezinho ali. Ela também não deita pro que as pessoas estão dizendo ou não. Ela vai lá, ela enfrenta. Então eu acho que a Gabriela também tem bastante chance de subir para a mansão exatamente por causa dessa característica dela.
E ela bate muito de frente com a Andrea. Não se esqueçam que as duas estavam na Casa Azul. Pelo fato das duas estarem lá na Casa Azul, elas também tiveram vários problemas. E isso lá na mansão, se as duas subirem, pode fazer uma enorme diferença. Mas enfim, a gente já vai te contar isso aí, a gente já vai dar uma olhadinha como é que estão as enquetes. E aí depois disso, hoje de manhã eles receberam lá os suprimentos que eles entregam todos os dias. E aí eles receberam comida, obviamente insuficiente para todo mundo. Foram contar ali e descobriram que tinha 8 maçãs para 30 pessoas. Descobriram que tinha 14 pães para 30 pessoas. Descobriram que não tinha comida suficiente. E realmente não vai ter, gente. A Grande Conquista já deixou bastante claro. Essa primeira fase aí da vila é sobre escassez, é sobre tretar por um pedaço de carne, é sobre tretar porque você tá tendo que dividir espaço com pessoas demais. Essa é a lógica de funcionamento desse reality show. É por isso que o Carelli explora ele desse jeito. E aí quando eles olham lá na cozinha, eles tiram os alimentos e veem que não tem comida suficiente para todo mundo. Aí o Gui se voluntaria e diz que ele não vai comer pão para deixar o pão para os demais colegas ali, porque realmente não tinha pão para todo mundo e tal. Os alimentos ali, gente, são regulados. Eles receberam 16 ovos para 30 pessoas. Receberam 8 maçãs para 30 pessoas. 14 pães para 30 pessoas. Então, tudo ali tem que ser na metade. Tudo ali tem que ser extremamente dividido. E foi isso que eles fizeram, né? O penúltimo dia, e nesse penúltimo dia o Carelli não perdoa, né? Continua regulando tudo. E aí depois as meninas lá foram fazer o café da manhã. Aí a Kátia sugeriu ali, na hora do preparo, de pegar água, bastante água, e diluir ao máximo o leite nessa água. Ela disse ali que ia ficar com gosto ruinzinho, mas que pelo menos todo mundo teria leite para beber. Aí então ela fez, ela inclusive falou ali, a Bruna tava esquentando o leite, e aí ela disse assim pra Bruna, ó, pega, coloca metade de água nessa leiteira aí e coloca bastante. O leite vai deixar de ser integral, vai virar destegral, mas pelo menos todo mundo vai poder se alimentar com ele. Nem tanto, né? Porque você diluiu bastante o leite, aí boa parte dos nutrientes que ele tem em um copo se dilui também. Então não tem alimento para todo mundo. Entendam isso, não tem alimento para todo mundo. E essa parte da vila é sobre isso. E aí também de manhã, depois do café da manhã, teve a treta do banheiro. A Kátia ficou revoltadíssima porque ela achou uma cueca suja e freada no chão do banheiro. E papel higiênico sujo também dentro do vaso. Sério, na Grande Conquista, essa é a treta que causa tudo ali acontecer. Qualquer coisinha ali, né, convivência, causa uma treta. Qualquer coisinha ali. E aí eles foram arrumar e limpar a casa, porque todos os dias eles têm que fazer isso. Isso é uma obrigação dentro desse reality show. E aí, enquanto a Kátia estava arrumando ali as coisas, ela encontrou no banheiro uma cueca no ralo. Sim, ali onde eles tomam banho. Ela encontrou uma cueca no ralo. Sério, uma cueca suja, freada no ralo. Aí eu fico pensando, quem é que teve coragem de deixar uma cueca suja, freada no ralo do banheiro, né? Essa pessoa não vai usar essa cueca com certeza, porque você vai deixar uma cueca no ralo do banheiro, um dos lugares mais nojentos que um banheiro tem? Não, né? A pessoa não vai mais usar. Tanto que ela pegou depois, ela pegou assim com a ponta do dedo a cueca, pegou e colocou assim no lixo. Sério, eu daria nojo de pegar um negócio desse, eu não pegaria. Sinceramente, eu não pegaria. Mas ela disse que encontrou essa cueca ali, e aí ela abriu a porta do banheiro, do reservado, onde eles fazem as necessidades especiais, onde eles urinam, onde eles fazem cocô, e disse que encontrou papel higiênico sujo no chão. Sério, ela tretou porque eles lá dentro não fizeram o básico, de botar o papel higiênico dentro do lixo. Jogaram o papel higiênico no chão. Quem é que joga papel higiênico no chão?
A Kátia tem mania de limpeza, pelo que eu já percebi. Ela tava puta, literalmente puta, porque ela entrou no banheiro e encontrou papel sujo no chão. Detalhe, não foi no banheiro dos homens. Ela encontrou a cueca suja, freada lá no banheiro onde todo mundo toma banho. Se você tá vendo aí na imagem, é onde tá o boxe ali no cantinho, bem no cantinho da imagem. Os reservados são os que estão à direita na sua tela. Tem 2 reservados ali, um reservado para os homens e um reservado para as mulheres. Ela estava falando de papel sujo no banheiro das mulheres, de papel higiênico sujo, todo cagado no chão do banheiro das mulheres. Sério, ela disse que ficou com muita raiva disso. Ela disse que a coisa era nojenta, que era uma coisa... E aí aconselharam ela, não limpa o banheiro, chama todo mundo aqui, mostra aí pra todo mundo a sujeira que tá o banheiro, mostra aí. Acho que foi a baronesa que disse pra ela não limpar, acho que foi a baronesa que teve essa sugestão pra ela. E aí ela depois até reclamou, o Guipa acabou de limpar, o Guipa acabou de tirar o lixo daqui. Aí vem gente e vê toda essa sujeira, essa porcaria. Sério, ela tava muito puta porque encontrou essa sujeira no banheiro. Sério, realmente viver em comunidade tem que ter umas certas regras. Você não pode viver em comunidade de qualquer jeito, gente. Você não pode viver em comunidade ali de qualquer jeito. Aí depois, teve de manhã também uma treta entre as Tati Pink, a JJ e a Bifão. As 2 meninas ali estavam cantando no boxe do banheiro. E demorando demais também a tomar banho, tá? Tanto que a Lisiane foi lá e disse assim pras meninas, olha, eu não me importo nem um pouco de vocês aí cantarem, fazerem as dancinhas que vocês quiserem. Agora eu me importo muito quando vocês estão desperdiçando água, que é o caso de vocês. Isso eu me importo. Então vocês têm que entender que vocês estão aqui numa casa dividindo espaço com todo mundo. Vocês estão aqui dividindo espaço, vocês não estão aqui dentro desse programa de graça, vocês estão dividindo espaço, vocês têm que respeitar o outro também. Só que as meninas continuaram cantando, e aí a Bifão tava ouvindo isso lá do quarto. Detalhe que o quarto onde eles ficam é do lado oposto aonde está o banheiro e os reservados. É do lado oposto, ou seja, é bem longe, não é tão perto assim. Apesar disso, eles ouvem lá dentro do quarto. Aí as meninas continuavam a cantar, as meninas continuavam ali enchendo o saco disso. E aí a Bifão tava lá no quarto, ela ouviu isso, ela ficou puta, ela falou, pô, tem gente dormindo até agora, tem gente ali querendo descansar, para de cantar, seja educada e tal. Aí depois ela volta pro quarto e começa a reclamar. As meninas não respeitam, as meninas não entendem que tem gente que tá dormindo até agora, que não conseguiu dormir. Aí depois a JJ falou, acho que foi a JJ que falou no depoimento, onde ela dizia, eu vou cantar mesmo, eu canto desde sempre, lá na minha casa eu canto, faço as minhas coisas cantando e tal. E aí eu teria até que dizer uma coisa pra essa menina, na sua casa você pode fazer isso, mas você não tá na sua casa, você tá num programa de televisão. Você está num programa de convivência onde você também tem que respeitar o seu coleguinha. Se você não respeita o seu coleguinha, o que é que você está fazendo aí, né? Mas a Bifão tava pé da vida com tudo isso. E depois, quando ela foi dar o depoimento dela, ela falou, ó, como é que tá o meu cabelo, todo desarrumado, desgrenhado, por causa dessas 2 aí. E aí depois, o que foi que a Bifão fez? Ela entrou ali na cozinha, pegou 2 formas de bolo e começou a bater assim para fazer mais barulho, para atrapalhar a cantoria das meninas. Só que aí as meninas ignoraram ela, né? Não foi só as meninas que ignoraram, não. Os demais colegas aí ignoraram. Os demais colegas aí assim, simplesmente não deram a mínima para ela, pro protesto dela. Ela continuou batendo ali, batendo e batia forte, batia alto para ver se as meninas se tocavam. Mas as meninas resolveram ignorar. E aí não deu muito certo. Aí depois disso, teve outra cena também aí, que foi essa cena dos meninos lamentarem aí que eles já estão com a energia deles altamente sugada. O João disse que foi muito difícil eles entrarem na vila do jeito que eles entraram, que eles conheceram 100 pessoas de uma só vez
e que desde que eles estão entrando nesse jogo, eles estão tentando mudar o comportamento deles, que eles estão ali tentando se adequar, se ajustar a essa realidade, mas que é muito difícil mesmo viver com 100 pessoas, é muito difícil dividir espaço com tanta gente. E, detalhe, conhecer todos de uma só vez. Aí eles disseram, acho que foi o João também que falou, que viver num espaço assim com 100 pessoas durante 18 dias é extremamente difícil e que muita gente ali, ele nunca ouviu sequer falar o nome, nunca ouviu a voz da pessoa, mas ainda assim tinha que jogar com essas pessoas, tinha que fazer todo o jogo e isso foi sugando a energia dele. E aí o Felipe Vilas disse assim, que a dinâmica do reality show, da Grande Conquista em específico, não permite que as pessoas fiquem reclusas, não permite que as pessoas se isolem e que elas estão sempre ali tendo que entregar alguma coisa. Elas estão sempre ali tendo que se posicionar sobre alguma coisa. Então, que isso acaba esgotando a energia deles. E aí ele mesmo fala, a gente fica cansado aqui, a gente convive com tanta pessoa que a gente nunca viu na vida. 100 pessoas você pode até conhecer ao longo, assim, de um tempo, ao longo de uma semana, 2 semanas, dependendo do trabalho que você faz. Mas conviver com 100 pessoas é extremamente difícil. E aí ele falou, a gente tá dormindo aqui do lado do inimigo, a gente tá dormindo aqui no meio de tanta gente que a gente nunca viu na vida. Aí o João também fala que para ele o maior desafio da Grande Conquista que ele teve não foi nem os perrengues que eles passaram ali, pela escassez de comida, pela escassez de espaços e confortos, não. O que causou mais problemas para ele foi convivência com pessoas com que ele nunca viu na vida. Então isso foi o que marcou a trajetória dele no programa. Ele falou realmente isso, que ele tá muito sugado, que ele tá muito cansado. Sim, eles estão realmente... É cansativo, gente, entrar num reality show desse. E é cansativo pra eles, mas é cansativo pra gente aqui também, viu? A gente que acompanha, a gente que comenta reality show, eu até falei nos primeiros dias, são 100 pessoas. 100 pessoas é muito difícil a gente entender, a gente compreender pra onde a coisa tá indo. É muito difícil a gente compreender quem é quem daquelas pessoas. É muito difícil a gente traçar um perfil daquelas pessoas. Então, nos primeiros dias da nossa cobertura da Grande Conquista, o que foi que a gente fez? Eu simplesmente tomei uma decisão de fazer o que era destaque. Vou escolher aqui, dessas 100 pessoas, quem que tá se destacando, quem é que tá aparecendo, quem é que tá fazendo as coisas para se mostrar. Porque se a pessoa ali não tá mostrando nada, não tá entregando nada, então eu vou ignorar, para facilitar a minha vida, inclusive. Então, pra mim foi cansativo também, viu? Não foi fácil não, não pensem que foi fácil. A gente tem que entender, compreender, escrever sobre algo que a gente não tá vendo pra onde tá indo. Realmente foi extremamente difícil esses primeiros momentos aí da Grande Conquista. Agora tá de boa, né? Porque só tem 30 pessoas, amanhã eles vão pra mansão, então fica mais fácil ainda. E aí depois dessa conversa deles, hoje à tarde, onde eles comentaram que estão com essa energia sugada aí, o Fred apareceu ali e festa na vila. Que hoje eles teriam esse último momento aí de confraternização na festa. E aí até o Fred entrou ali e falou que vocês pediram tanto um tal de festa que eu também fui pesquisar e vi que vocês estavam pedindo demais, então resolvi atender o pedido de vocês. E aí ele deu uma dica de que a festa seria atrasadinha, mais linda. E aí eles sacaram logo ali, né, que provavelmente um dos convidados da festa seria o Felipe Araújo. Depois, eles mesmos entenderam porque a produção tocou uma música ali na hora que eles estavam fazendo o teste. Então eles perceberam, é o Felipe Araújo. Aí começaram a cantar as músicas do Felipe Araújo enquanto eles estavam se arrumando para a festa. Daqui a pouco eu mostro para vocês a imagem da festa. Então foi isso aí. Aí vamos falar do que aconteceu no programa hoje, tá? Hoje a Raquel entrou para falar sobre a prova, a última prova, o último desafio da vila. Ela já tinha entrado ontem à tarde, eu já falei e já mostrei isso para vocês, inclusive, do momento que ela entrou, como é que as coisas foram divididas.
ela mandou todo mundo ir lá para a arquibancada e se sentar na arquibancada. A arquibancada era numerada de 1 a 30 e quem sentasse no número 1 iria começar a dinâmica, puxando as bolinhas ali e as coisas iam acontecendo, eles iam se dividindo em grupos, isso tudo eu já te contei. A primeira pessoa que tirou a bolinha foi a Kátia, porque ela se sentou na posição 1 da arquibancada, e aí ela foi puxando as pessoas. E aí o grupo amarelo ficou com menos pessoas, ficou com 8 pessoas, e o grupo roxo e o grupo cinza ficou com 11, e aí a Raquel mandou cada um desses grupos aí decidir em consenso quem eles iam mandar pro grupo amarelo, para ficar tudo igual, 10, 10 e 10. Aí depois que eles dividiram e foram fazer as baterias, eles foram comentar ali que prova de resistência seria essa, né? Porque a Raquel deu essa dica. Essa é uma prova de resistência. Aí depois disso aí, esse querido aqui disse assim que ele não malha, que assim, falou uma coisa que eu até achei engraçada assim, que ele ia para uma prova de resistência e que de vez em quando ele ia para uma academia, ia para uma esteira. Aí eu fico olhando para esse rapaz e fico assim, você tá mentindo pra você mesmo, né? Vamos ser sinceros que você tá mentindo pra você mesmo? Você não vai numa academia há anos, inclusive, né? Então, não minta pra você mesmo. Você não vai ganhar esta prova. Você não tem nem condições de ganhar esta prova. Dito e feito, viu? Porque no desafio ele foi o primeiro a cair quando entrou lá nessa estrutura. A prova era basicamente essa. Eles tinham ali que escolher a posição que eles iam ficar na estrutura e só poderiam se apoiar nessa estrutura com os braços e as mãos. Ou seja, ou eles podiam ficar com a mão assim, segurando na estrutura, ou então apoiando com os braços. Só, exatamente como estão mostrando aí na imagem. Se sentasse, já estava desclassificado. Só podia ficar apoiado com os braços ou as mãos. Não havia outra possibilidade de apoio aí. Ou era no braço ou era nas mãos. Quem pegasse assim ia ser eliminado. Ia ser desclassificado, aliás. O último a resistir venceria. E assim foi, tá? A prova começou com essa bateria toda aí, o primeiro grupo foi lá, cada um escolheu as suas posições ali, cada um ficou em algum lugar, e aí a estrutura foi subindo, a estrutura foi lá. Quem foi a primeira pessoa que caiu na prova, quem foi a primeira pessoa que desistiu? Justamente aquele querido ali, gordinho, que a gente nem sabe quem é, eu nunca ouvi a voz dele, mas que ele disse que ia pra academia de vez em quando e eu digo que de vez em nunca. Mas enfim, ele foi o primeiro a desistir. Aí depois as outras pessoas foram desistindo. Por quê? Porque é extremamente difícil, gente. Parece simples, é simples. E às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis da gente fazer. Porque você ficar apoiado nessa estrutura aí, segurando única e exclusivamente pelo seu braço e pela sua mão, é difícil, não é fácil não, tá? É extremamente difícil. Mas eu não quero nem falar eu não vou falar dos detalhes de cada um, tá? Eu só tô mostrando aí pra vocês os momentos em que as pessoas estavam desistindo dessa prova. Aí na primeira bateria, a prova ficou entre o João e o Felipe Rodrigues. Os dois ficaram ali, aí o Felipe falou que ele tinha uma estratégia para fazer essa prova, que era justamente mostrar que ele estava bem, porque ele tinha percebido que o João estava se mexendo demais e que quando a pessoa se mexe demais nesse tipo de prova, a pessoa está desconfortável. Então, para ele, era muito mais fácil ele dar sinais de que ele estava confortável, porque aí ele desestabilizava o João. Dito e feito, tá? Foi isso aí que fez com que ele vencesse essa primeira bateria aí. Ficou o João, ficou eles quatro aí. E aí depois o João ficou se levantando, ficou indo e vindo ali. E aí eles foram desistindo. O Charles foi desistindo, os outros foram desistindo, ficaram só os dois. E aí ele ali tava de boa, se mostrando de boa, enquanto o João tava extremamente incomodado. Aí o João não suportou e o Felipe ganhou essa primeira bateria. Ganhou 10 mil reais. E aí foi a segunda bateria. A mesma coisa das outras, tá? Não tinha muita diferença.
Só que nessa primeira bateria aí, praticamente as mulheres desistiram todas primeiro. Nenhuma delas aguentou por muito tempo. Foi uma prova que ficou basicamente só entre os homens mesmo, tá? E aí cada um foi desistindo ali, cada um ia saindo porque não aguentava. E aí o Thiago desistiu, o Thiago não, foi eliminado, porque ele não podia se apoiar. E ele apoiou o braço e a barriga na estrutura, não é para apoiar. A estrutura só podia com as mãos ou o braço. Tecnicamente ele podia abraçar aquilo, mas ele não podia apoiar a barriga como ele fez. Então ele já foi desclassificado aí. E aí depois disso aí, a Andrea e todas as outras foram desistindo. E aí depois ficou o Guipa ali. O Guipa não foi muito bem nessa prova e ele falou ali que ele tem um problema no peito, que falta uma parte aí do peito dele. Então ele disse que isso doeu muito e que ele só podia apoiar num dos braços e ele não estava aguentando, então não deu certo para ele. E aí o Rambo usou uma estratégia, ele disputou com a Maíse. A Maíse foi a última mulher que ficou lá. Ele usou uma estratégia que causou uma certa polêmica lá dentro da vila. Que estratégia foi essa? Ele começou a balançar a estrutura. Ele começou a balançar justamente para desestabilizar a mulher. E aí ele falou, eu usei mesmo dessa estratégia, eu usei. Errado o rapaz não estava. Assim, ele não cometeu nenhum tipo de infração. A regra não dizia que ele não podia fazer isso. A regra dizia que eles só podiam se apoiar com os braços ou as mãos. Mas não dizia, aliás, que ele não podia balançar a estrutura. Então ele fez. Foi desleal? Eu vou ser sincero com vocês. Foi. Eu não teria feito isso. Mas ele tá jogando. Então a estratégia dele era desestabilizar a mulher mesmo. E ele fez isso. Tanto que ela não aguentou quando ele começou a balançar a estrutura e ela caiu. E ele saiu vencedor aí dessa última fase, dessa bateria, aliás. E depois o pessoal ali reclamou também da mesma coisa, que não foi muito leal da parte dele. E aí foi a última bateria. A última bateria foi basicamente a mesma coisa das outras. Cada um... A prova em si, eu juro pra vocês, eu pensei que ia durar bastante tempo. Mas durou ali no máximo umas 4 horas, somando todas essas baterias aí. Então, mais ou menos, cada um resistiu aí por 1 hora, no máximo. Estourando assim 1 hora. Não tem como saber o tempo exato, porque eles não têm acesso a essas coisas lá. Mas, lembrando que eu tava vendo no Play Plus, pelo que eu vi, o primeiro grupo saiu, era por volta de 19 horas, aí voltou por volta de 20, o segundo grupo saiu por volta de 20h30, voltou por volta de 21h30, e aí o terceiro grupo saiu por volta de 22 horas, aí voltou às 23, então, tipo, foi no máximo 1 hora ali, não demorou tanto assim essa resistência. E essa última bateria ficou entre o Felipe Vilas e o Breno. E aí o Breno tava também mostrando sinais de desconforto a cada momento aí. A Bifão tentou se segurar, ela tava até bem nessa prova. Mas a prova ficou mesmo entre os dois. Lembrando que esse rapaz, o Felipe, ele é policial, então ele tem uma certa resistência para esse tipo de coisa. Faz parte do preparo físico dele como policial. Resistir faz parte do preparo dele como um policial. Ter uma resistência, saber ter esse controle dos braços, faz parte, porque senão ele não consegue controlar algumas situações. Por isso que ele conseguiu resistir muito bem essa prova. E aí ficou entre ele e o Breno. O Breno estava claramente desconfortável nessa prova, você percebe aí pelo rosto dele. Claramente desconfortável com o momento que ele estava vendo ali. E aí depois que a Bifão saiu, a prova ficou entre os dois. E aí o Felipe Vilas falou, eu posso ficar aqui a noite toda, você vai ter outra oportunidade de vencer essa prova, mas não vai ser agora, eu posso ficar aqui a noite toda. Então ele ficou incentivando o menino a desistir, ele ficou incentivando o Breno a desistir toda hora. E aí o Breno disse que a vida dele financeira estava um horror aqui fora e que ele precisava desses 10 mil reais. E que ele ia lutar pelos 10 mil reais, que ele ia lutar por isso, que isso ia ajudar muito ele aqui fora. Na verdade, vamos ser sinceros, ele não lutou.
Porque o Felipe já deixou bastante claro, e o Felipe depois falou no depoimento dele, que a estratégia dele era justamente essa. Era eu mostrar que eu tava bem e o cara tava mal. Era eu mostrar que eu tinha condições de continuar naquela prova, mesmo que eu tivesse quebrado. Mas essa era a estratégia. E foi isso que funcionou. Tanto que ele ficou ali. Aí o Breno ficou se apoiando nas pernas ali, tentando fazer como se ele tivesse sentado. E aí o Felipe Vilas ali do outro lado: desiste, cara, que eu não vou sair daqui. E aí não demorou muito, o Breno desistiu porque realmente não tinha como. E aí o Felipe Vilas venceu a prova e ainda meteu um levantamento aí de tronco, né? O cara era realmente bom. E aí o programa mostrou também lá um recadinho do Haddad e do Caio. Aí o Haddad disse que ele vai usar como estratégia para vencer a grande conquista os posicionamentos dele, que ele não vai se ausentar de falar as coisas que ele precisar falar, mas que também ele só vai se posicionar quando ele precisar, que ele não vai entrar em treta de ninguém, e que ele só tá esperando a mansão começar para ele colocar isso em prática. E aí depois foi o Caio, aí o Caio falou que a estratégia dele para vencer a grande conquista vai ser jogar com o coração, vai ser fazer as coisas do jeito que ele acredita, vai ser fazer as coisas do jeito que ele acha que o coração dele deve tá dizendo para ele, então que ele ia por esse caminho aí. E aí eu fico pensando assim, ele só entrou ali por causa do Lucas, né? Porque se não fosse o Lucas dando uma forcinha para ele, eu acho que ele não iria muito longe, porque esse tipo de estratégia não funciona nesse tipo de reality show. Chegou na mansão, mas eu acho que ele não vai avançar muito não, esse rapaz também, viu? Eu acho que ele vai ficar pelo meio do caminho lá na mansão. Nota aí, quando chegar à mansão a gente conta pra vocês. E aí a Raquel falou que já estava aberto lá as inscrições, a votação, aliás, pra última fase aí da grande conquista, e confirmou que são 14 vagas destinadas a 14 vileiros. E aí ela também aproveitou e mostrou como é que tá o cenário da mansão, né? A gente ainda não tinha visto a mansão. Na coletiva de imprensa eles só mostraram assim de relance, eles não mostraram mesmo como é que tava a mansão. E aí a mansão esse ano tem algumas novidades comparada com o ano passado, né? Resolveram fazer uma academia, resolveram aí dar uma melhorada nas coisas, resolveram aí fazer uma área de lavar, porque realmente não tinha uma lavanderia ali. E aí mostraram dentro da mansão, tá bem chique o negócio, tá realmente bem melhor do que do ano passado. Fizeram uma coisa bem ampla ali, a cozinha é bem ampla, com bastante espaço para todo mundo ali, as mesas bem amplas, com bastante espaço para todo mundo. Os quartos também com bastante espaço aí para todo mundo, a suíte dos donos do mesmo jeito, tudo bem luxuoso. E aí mostraram como é que tá o novo confessionário, sala de depoimentos que eles vão usar. Tá bem melhor do que do ano passado, que do ano passado era tudo preto ali, só com o logo da Grande Conquista azul atrás. Então, realmente estava melhor. E ela falou que amanhã eles vão se encontrar antes de entrar na mansão. Eu só posso imaginar que eles vão se encontrar lá no palco, né? Porque eu acho que eles não vão se encontrar direto na mansão. No ano passado, na primeira temporada, os 10 selecionados lá pelo público, os 10 famosos, entraram na mansão durante o dia. E aí, durante a noite, os 10 selecionados da vila subiram para a mansão. Foi assim que aconteceu. Dessa vez, me parece que os 20 vão entrar de uma só vez, amanhã à noite. Não vai ser de dia. Mas pode ser que o Carelli mude de ideia, tá? Já tô avisando logo. E aí, mostraram como é que tava a festa com Felipe Araújo. A festa durou mais ou menos até 1h da manhã, tá? A festa começou, era umas 8h30 da noite, durou até uma e pouco da manhã, e agora quem tá assistindo no Play Plus, eles já foram se preparar para dormir, tá? As conversas já estão completamente desinteressantes aí. Foi assim que foi o penúltimo dia de vila lá na Grande Conquista. Pelo menos encerraram com uma festa, com comes e bebes liberados e sem nenhuma consequência. Porque, olha, vou dizer pra vocês, aguentar aí essa Grande Conquista sem ter pelo menos um alívio seria muito difícil. Ano passado não teve alívio, só pra constar, tá? Essa já é uma das mudanças do Carelli esse ano. E aí vamos lá dar uma olhadinha pra ver como é que estão as enquetes, porque assim, eu tô um pouquinho curioso pra saber com vocês quem é que vai subir para a mansão. Eu vou até colocar aqui a imagem
lá da tela onde estão o nome de todos eles aí. E a gente vai acompanhar junto aqui como é que estão as enquetes. Eu vou olhar duas enquetes, gente, tá? Porque aí facilita um pouquinho a vida da gente. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá no UOL primeiro. No UOL tá dizendo assim: a grande conquista. Parcial aponta Guipa, Lizzy e Kátia fora da mansão. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mas vamos ver isso aqui. A votação para definir quem são os vileiros que vão para a mansão da grande conquista foi aberta ontem e o resultado será anunciado amanhã. 30 vileiros disputam 14 vagas. Segundo a parcial da enquete UOL, Guipa, Lisiane Gutierrez e Kátia Paganotti não devem ir para a próxima fase. O que diz a enquete? Até às 17 horas desta quarta-feira, Isane saía à frente como a mais votada, com 21,27%. Segundo a parcial, ela está garantida na mansão. Cláudia Baronesa, 6,74%, Tati Pink e Bruna Bernardi apareciam logo em seguida. Além delas, Lucas Jalbu, MC Mari, Lipe Rodrigues, Heitor Ximenes, João Pinto, Will Rambo, Felipe Vilas, Thiago Luz, Edilane Barbosa e Bifão também devem seguir para a próxima fase. Sim, o Heitor é aquele menino gordinho, tá? Fernando Sampaio, Charles Davis, Manuelzinho e Jaline Araújo tinham o menor número de votos a seu favor. Eles devem ser eliminados, assim como Idel, JJ, Breno Pavarini, André Andrade, Gabriela Rossi, Maísa Reis, Kátia Paganotti, Vini Gran, Thiago Cirilo, Lisiane Gutierrez, Guipa e Clevinho Santana, tá? Isso aqui no UOL, eu tô falando no UOL Splash. Eu vou discordar muita coisa. E aí vamos dar uma olhadinha aqui na enquete do Notícias da TV. A gente vai ter que votar em qualquer um para entrar ali pra gente ver o resultado. Então eu vou botar aqui no Guipa, tá? Porque eu aposto que ele vai entrar. Eu tenho quase certeza que esse menino entra, porque ele é muito treteiro. Então vejam aí que aqui já temos um resultado bem diferente, né? Olha só. A Andréa, com chances de entrar, ela tá com 5,24, então a Andréa entraria. A Bifão, com 4,71, entraria também. O Breno, com 7,94, também entraria. A Bruna Bernardi, com 0,90, não entraria. Kátia Paganotti, com 7,89%, entraria, ó, já temos aí 4 nomes. Charles Davis, com 0,29, não entra. Cláudia Baronesa, com 5,65, ela entra. Clevinho Santana, com 1,09, não entra. Edilane Barbosa, com 2,67%, também não entra. Eu acho que aí ela já tá... Só se o corte for muito mais baixo, tá? Mas acho que a Edilane não entra. Felipe Vilas, ó, nós já temos 5 nomes. Vamos pro sexto, ó. Felipe Vilas, com 3, eu acho que ele vai sim bem na rabeira da lista, mas eu acho que ele entra. Fernando, eu acho que não entra, tá? Gabriela, ela entra com certeza. Guipa, com 5,59%, ele entra. Heitor não entra com esse número aí de 0,38. Idel não entra com 0,40. Jaline não entra com esses 0,70. João Pinto não entra com 1%. Lipe Rodrigues com 0,69 não entra. Lisiane Gutierrez, ó, nós já temos aí 9 nomes, né? Lucas Jalbu com 4%, 10, ele entraria. Manuelzinho não entra. Maísa Reis provavelmente não entra. JJ com 0,65% não entra. MC Mari com 3% ela entra. Tati Pink com 6,20% também entra. Ó, nós já temos 12 pessoas aí. Thiago Cirilo não entra. O Thiago Luz também não entra. Vini Gran. Esse é uma dúvida. Eu acho que ele entra, tá? Mas enfim, eu fico na dúvida aí. Mas pela enquete aqui do Notícias da TV, ele não entra. Will Rambo, 13º na nossa lista. E Isane, com 6,54% entram. Então eu acho que esses são os nomes que vão entrar. Os nomes que se destacaram. Porque, vamos ser sinceros, o que foi que o menino Heitor fez ao longo dessa temporada? O que foi que esse menino entregou ali dentro? O que foi? Nada, você não ouviu a voz dele. Só se realmente ele tiver
um fã-clube muito grande para colocar ele lá dentro. Eu acho que quem vai entrar é quem se destacou. A Baronesa se destacou, a Lisiane se destacou, o Guipa se destacou, Felipe se destacou, Felipe Villa se destacou, a menina, a Tati Pink se destacou. Enfim, tem um monte de gente aí que vai entrar. Mas a gente vai ter que ver amanhã. Só tô mostrando aí as enquetes para vocês saberem que dos 14 nomes que vão entrar, eu acho que vão entrar os que se destacaram. Os que não se destacaram não vão entrar. Eu acho muito difícil, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que eles não vão entrar. Mas enfim, coisas que a gente vai te contar amanhã, porque a gente não tem como saber agora. Então amanhã, o que é que vai ter na Grande Conquista? Só pra gente terminar o nosso programa de hoje. Amanhã vai ter os últimos momentos aí da festa, os melhores momentos aí da convivência deles. E o programa inteiro vai ser praticamente ao vivo, só para mostrar aí o fim da vila, o fechamento da vila e quem é que vai subir para a mansão. Pelo que a Raquel falou, amanhã os 14 vão se encontrar com os 6 e eles vão subir para a mansão. Isso vai ser tudo ao vivo, então a gente tem muita coisa para falar amanhã. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.